Fala, meu chegado, bom ou não? Esse é o Peugeot 208 Like 2021, equipado com o já conhecido motor 1.6 e com câmbio manual. Hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro, saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final para a gente poder descobrir se é só mais um carro bonitinho ou se tem mais alguma coisa aqui. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. O Peugeot 208 chegou ao Brasil em 1992, então era chamado de 205. Em 1998 ele passou a ser produzido no Brasil, com o nome de 206. O Peugeot 206 vendeu muito, porque ele já contava com uma lista repleta de equipamentos e mesmo sem ser obrigatório na época, já tinha ABS e airbag em todas as versões, o que para a categoria na época era um luxo. Quando ele virou 207, fizeram um modelo diferente do europeu, e isso então não agradou muito, então foi um fracasso nas vendas. Já com o 208 novo, nós temos uma versão que é praticamente igual à que é vendida na Europa. Isso praticamente, porque além de alguns itens que foram retirados no que veio para o Brasil, como o piloto automático adaptativo, a grande diferença fica por conta da motorização. Existiu uma grande expectativa em relação ao lançamento do novo motor 1.2 turbo. Só que aí no lançamento aqui no Brasil, essa expectativa virou frustração, porque motor turbo mesmo ficou só lá para a Europa. Começando aqui pela frente do 208, a gente já tromba com esse belíssimo design. O carro foi remodelado e o seu desenho novo já chamava bastante atenção nas propagandas ainda. Como essa é a versão de entrada, infelizmente nós não temos aqui os faróis em LED e também não vamos contar com DRL nessa área que formavam as presas do Sabre. A grade do 208 nessa versão ela é toda em preto fosco mesmo, mas aqui a frente já agrada bastante. Aqui no cofre do motor do 208 nós não temos manta acústica e o sistema é do tipo varetinha mesmo. Eu nem esperava o braço pantográfico aqui, porque nem a versão mais top tem. Agora, pelo menos a manta acústica que tem lá podia ter sido mantida aqui. Já no coração do novo 208, nós temos o velho motor 1.6 já conhecido. Isso, como eu falei, quando a Peugeot anunciou o lançamento do novo motor 1.2 turbo, o mercado brasileiro ficou todo oriçado. Mas aí não rolou. Esse motor ele rende 118 cavalos no etanol e 115 cavalos na gasolina, para um torque de 15,5 no etanol e 15,4 quando está abastecido com gasolina, isso a 4.000 RPM. O torque aqui vem bem tardio e isso é consequência de um motor já antigo. Já esse motor possui uma relação peso-potência de 10,2. Como eu costumo falar, o ideal é que essa faixa esteja na casa dos 8, para aí sim a gente ter um carro divertido. Que falta faz um turbo aqui, hein? Esse carro pesa 1.200 kg, o que é bem pesado para a categoria. E seu tanque de combustível é de 47 litros. Aqui na lateral do Peugeot 208, nós temos os repetidores de seta no retrovisor e eles ainda possuem ajuste elétrico. Já em relação às rodas do Peugeot 208, eles possuem pneus na medida 195/60/15, mas aí quando a gente olha para baixo, o que a gente tem? Roda de ferro com calota. Na boa, eu até entendo que eles queiram criar diferenciais para as versões mais caras. Só que essa versão aqui custa R$ 77.990, então não dá para ser calota, né? Já freio a disco nós temos somente na dianteira, e ele possui ABS porque é obrigatório. Chegando aqui na traseira do Peugeot 208, ele segue o desenho sensacional que tem lá na frente. Aqui nós temos essas lanternas que lembram garras, além desse grande aplique Black Piano. Só que se lá na frente não tem LED, adivinha só, aqui atrás também não vai ter. Mas eu confesso que eu gostei bastante da traseira desse carro. O desenho do carro como um todo é bem bonito. Mas aí eu já vou ser obrigado a reclamar de novo. Esse carro não tem câmera de ré, até aí tudo bem. É um carro curto e eu nem acho que faça tanta falta assim. Agora não ter nem sensor de estacionamento, aí eu já acho que merecia, viu? Para abrir o porta-mala aqui do 208, nós temos a abertura através da chave, além aqui na tampa da fechadura elétrica. Esse porta-mala ele tem apenas 265 litros de capacidade, o que é muito, mas muito pequeno mesmo. Para você ter uma ideia, o porta-mala do Renault Kwid consegue ser maior do que esse aqui. Agora, se aqui atrás falta espaço, pelo menos o porta-mala é todo bem acabado, todo forrado e a gente praticamente não tem lata aparecendo. Já aqui em relação ao step, ele utiliza o step do tipo temporário. Mas também, né, se fosse colocar rodar o 15 como lá fora aqui dentro, não ia sobrar espaço nenhum. Aqui no banco traseiro do Peugeot 208, nós temos os 3 encostos de cabeça, além de cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Além disso, esse carro ele conta com Isofix, que é aquele sistema para prender a cadeirinha do bebê de um jeito mais prático. Já em relação ao túnel central desse carro, eu achei ele bastante alto, o que provavelmente vai prejudicar o terceiro ocupante aqui. Esse carro ele ainda não tem saída de ar-condicionado para os ocupantes que vão aqui atrás, além de não contar com tomada 12 volts e entrada USB.
Já em relação ao espaço traseiro do Peugeot 208, a situação aqui atrás é essa. Esse banco está regulado para mim, que tem 1,81 de altura. E como a gente pode ver, não sobra nem um dedo no joelho e eu ainda estou empurrando esse banco um pouco para frente. Já para a altura da cabeça, o espaço é até bom. Sobra aqui mais ou menos 2 dedos, o que para minha altura não incomoda tanto. Já em relação ao acabamento da porta traseira do Peugeot 208, nós temos tudo em plástico mesmo. É um plástico duro, de batuque, mas ele tem uma qualidade ao toque até boa. Uma coisa que me incomoda muito nesse segmento é essa mania que eles têm de fazer o acabamento da porta aqui atrás diferente da porta da frente. Então, nessa área que a gente encosta o braço, não tem nenhum tipo de tecido, nada. É tudo em plástico mesmo. Aqui nós temos o acionamento do vidro elétrico, que é um toque para poder descer e para subir, e a janela abre praticamente toda. Uma outra coisa que esse carro não tem são as alças PQP, mas como eu já falei, para mim nem faz falta. Para a gente poder passar lá para frente, para o banco do motorista, que é a parte mais legal desse carro, eu quero saber se você está gostando dessa avaliação ou se ela está sendo útil para você. Então já aproveita e deixa o seu like clicando no joinha para eu poder saber. Aqui nessa versão like do Peugeot 208, nós temos o banco em tecido mesmo, mas é um tecido bom. E além disso, ele possui os ajustes manuais, mas pelo menos tem ajuste de altura. E eu confesso que eu gostei desses bancos. Já aqui na porta da frente, como eu falei, o acabamento é diferente da porta lá de trás. Nessa área nós temos tudo em plástico mesmo, mas pelo menos é um plástico que faz menos barulho. E aqui onde a gente encosta o braço é forrado com tecido. Aqui nós temos os acionamentos dos vidros elétricos, que são todos um toque para descer e para subir, além do ajuste do retrovisor elétrico, que aqui não tem rebatimento. Já aqui no painel do 208, nós temos tudo em plástico mesmo, o que é normal para a categoria. Nessa área central, nós temos essa textura, que imita uma fibra de carbono. Na versão mais top, essa textura é soft touch. Eu acho que eles podiam ter mantido aqui. Uma coisa que eu gostei nesse painel é que ele é todo voltado para o motorista. Então, se a gente observar aqui, ele dá a sensação que tudo foi feito para quem está sentado nessa posição. Quando a gente olha, inclusive, para aquela saída de ar-condicionado lá do outro lado, a gente observa que ela está virada para o lado de cá também. E eu achei isso bem legal. Aqui no Peugeot 208, nós temos a direção elétrica, que é sempre muito bem-vinda. O volante não é revestido em couro, mas ele tem uma boa empunhadura. Além disso, esse é o volante conhecido já da Peugeot, que eu acho um volante muito bonito, porque ele tem essa grande área Black Piano, além de ter as bases achatadas, o que é bem legal. Uma coisa que eu gostei também é porque esse volante ainda conta com ajuste de altura e de profundidade, que é muito útil nesses casos. Já aqui desse lado do volante, nós temos os comandos para poder mexer na central multimídia e ainda atender o telefone. E já do lado de cá nós temos o volume, além desse scroll, que serve para poder mexer no computador de bordo. Aqui na lateral do Peugeot 208, do painel, nós temos 3 botões sem funções, que na versão mais top ficam os botões do modo econômico, o botão do assistente de faixa e o botão do modo esporte, coisa que nós não temos nessa versão. Para minha surpresa, quando eu entrei nesse carro, além do airbag duplo frontal, que é obrigatório, e ele ainda possui airbags laterais, o que eu achei bem legal. Para a gente poder dar a partida no Peugeot 208 e ver como é que é, essa é a chave do carro, é uma chave comum mesmo, do tipo canivete, mas que pelo menos tem a abertura do porta-malas aqui. É uma chave até bonita, já conhecida da linha Peugeot. Chave devidamente inserida aqui no contato do 208, vamos dar a partida para poder ver como é. Desse lado nós temos o velocímetro e já desse lado fica o conta-giros. Como a gente pode ver, o ponteiro aqui ele é invertido, porque normalmente ele vai da esquerda para a direita, e aqui ele vai da direita para a esquerda. Já no centro nós temos essa tela aqui em digital, onde fica a velocidade fixa, o nível do combustível, incluindo para que lado fica o bocal, além do odômetro total do carro e as informações do computador de bordo nessa parte de baixo. Passando aqui as informações, nós temos trip, autonomia do tanque, o consumo instantâneo, a velocidade média e o consumo médio. E aí volta para a trip mesmo. É um painel simples, esse carro não conta com aquele painel 3D, mas que eu ainda assim achei bonito. E o computador de bordo tem pelo menos as informações necessárias. Passando aqui para o retrovisor central do Peugeot 208, não é um retrovisor fotocrômico, é comum mesmo, mas também não tem um fotocrômico nem na versão mais cara. Já aqui no quebra-sol, a gente tem espelho, tanto para o motorista quanto para o passageiro, mas em compensação não conta com iluminação. Isso aqui eu achei que ficou faltando, podia ter pelo menos uma luzinha. Além disso, a sua luz central ela não é individual, então a gente não consegue acender cada lado de uma vez. Isso aqui também eu achei que ficou faltando. Aqui na multimídia do Peugeot 208, nós temos essa tela de 7 polegadas que é touchscreen. Eu achei que ela responde até bem ao toque
e achei que ela bem rápida. Que bom que pelo menos nessa versão eles ainda mantiveram essa central, porque num carro de R$78 mil só faltou ter tirado, né? Agora, essa central ela conta com algumas funções interessantes, então aqui nós temos rádio, a navegação que é feita através do Android Auto e do Apple CarPlay, muito bom ter essas funções. Aqui nós ainda temos as funções do ar-condicionado, de telefone, alguns aplicativos e configurações da central multimídia mesmo e algumas do carro. Uma coisa que eu não gostei aqui foi que eles tiraram aquela rodinha para poder alterar o volume. Aqui é feito através desses botõezinhos aqui e eu confesso que eu não gosto. Eu acho um saco ter que ficar mexendo em tela enquanto a gente está dirigindo para poder simplesmente abaixar ou aumentar o volume. Eu acho que isso tira um pouco a atenção. Qual é o risco da gente, por exemplo, estar utilizando o GPS e aí olhando para frente, clicar no lugar errado aqui e até voltar para o GPS nós já perdemos a rua. Em relação ao som desse carro, eu achei um som normal, dentro do esperado mesmo para a categoria, mas uma coisa que eu gostei é que nessa posição aqui ficam os tweeters. Eu vou mostrar lá no Instagram da Magic Torque como é a qualidade desse som. Então já aproveita e segue a gente lá para você conferir como é que é nesse carro. O ar-condicionado desse carro ele não é digital e é de uma zona. Apesar de mostrar aqui na central multimídia, ele não é um ar-condicionado digital. E aqui vem mais uma coisa que eu não gostei. Aqui embaixo nós temos esses 3 botões que são referentes às funções do ar-condicionado. Para poder circular o vento, colocar o ar-condicionado no máximo, porque mesmo sendo analógico, ele possui a função automática. E aqui, para poder habilitar na central multimídia as funções do ar-condicionado. Eu não gosto disso, porque a gente precisa fazer todo esse caminho para poder percorrer para chegar no ar-condicionado. E aí aqui sim aumentar a temperatura, a velocidade do ventilador, a temperatura e essas coisas todas. Para aí depois ter que voltar na central multimídia para onde estava antes, por exemplo, o GPS. Eu prefiro muito mais quando tem os comandos aqui separados. Eu acho muito mais prático de mexer e assim como o som, às vezes a gente está usando o GPS e aí precisa apertar aqui para ir lá no ar-condicionado, fazer o que está fazendo, para clicar no menu e aí voltar para onde a gente estava. Eu não gosto disso, eu prefiro mais separado mesmo. Já aqui no console central do Peugeot 208, como eu havia mostrado, nós temos esses botões aqui em alumínio e que são de muito bom gosto. Uma coisa bem legal é que eles remetem àqueles comandos de aviões, então isso aqui ficou bem legal. A Peugeot, em relação aos designs dos seus carros, tanto do lado de fora quanto aqui dentro, mandam muito bem. Aqui nessa área nós temos esses 2 porta-objetos, sendo que aqui na versão mais top fica o carregador por indução, que essa versão perdeu e por isso não tem a portinha aqui em Black Piano. Nós ainda temos uma entrada USB aqui e aí a gente logo pensa, né? Como o Android Auto e o Apple CarPlay desse carro é através de cabo, a gente pensa que essa entrada aqui é responsável por isso, mas não é. Na verdade, para poder usar o Android Auto e o Apple CarPlay, é essa entrada que está na central multimídia. E aí a gente precisa ficar com o fio pendurado aqui. Essa entrada aqui, ela somente carrega o celular. Confesso que foi uma mancada isso aí, né? Podia muito bem ter colocado a entrada da central multimídia aqui. Aqui no câmbio do Peugeot 208, nós temos uma transmissão manual de 5 velocidades. Eu confesso que eu gostei do câmbio, é um câmbio com bons engates, são precisos. E uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estava dirigindo esse carro é que ele possui uma relação de marchas bem curta. Então, com isso, a quinta fica muito longa. Seguindo aqui pelo console, eu gosto muito disso aqui, porque não tem carpete aparecendo, então mesmo sendo um console em plástico, pelo menos dá um acabamento melhor para o carro. Além daqui a gente ter os 2 porta-copos e aqui um porta-objetos para os ocupantes que vão lá atrás. Uma coisa que eu não gostei nesse carro foi em relação ao freio de mão. É um freio de mão todo em plástico mesmo, não tem nenhum tipo de acabamento aqui na base. Não que eles fossem colocar nessa versão, né? Longe disso. Mas eu particularmente prefiro o freio de mão assim, de puxar, ao invés daquele freio de mão de botão. E esse foi o Peugeot 208 Like, versão de entrada desse veículo equipado com motor 1.6 e com câmbio manual. No próximo vídeo nós vamos levar esse carro para poder dar uma volta e aí descobrir o seu desempenho e verificar se aqui vale a pena a compra ou não. Então, para não perder esse próximo vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado logo que esse vídeo for ao ar. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Até!